E aí, assim, quais são os critérios que os caras aplicam numa universidade para saber se um determinado texto histórico, sei lá, um texto sobre o Egito Antigo, um texto sobre a Roma ou a Grécia Antiga, que critérios os acadêmicos usam para saber se aquilo lá é um negócio que aconteceu, se é uma verdade histórica, ou se é uma fabricação, se é uma bobagem? Como é que um cara na universidade define isso? Se os caras estão escavando um negócio arqueológico e acham um texto, como é que eles fazem isso? Então, tem alguns critérios, tá? Adequação histórica, se, tipo, aquilo que está dizendo naquele texto antigo se adequa a tudo que a gente sabe sobre aquela época. Tipo, vem um texto completamente aleatório, assim, e a gente sabe que, sei lá, o pessoal gosta de falar que tinha ET no mundo antigo, né? E aí, tipo, os caras tentam achar, tipo, lá nos hieróglifos alguma evidência de extraterrestres que construíram as pirâmides. Quem liga o History Channel depois das 11 da noite, você encontra esse tipo de documentário. É aquele cara com o cabelo pra cima, assim, que fala que tudo é aliens. Então, tipo, isso não encaixa em nada do que a gente sabe sobre o Egito Antigo. Então, eles descartam esse tipo de coisa, essas bobajadas que alguns historiadores trazem. Então, adequação histórica, fontes primitivas independentes. Então, quantas fontes dizem que uma coisa aconteceu? Que não dependam de uma fonte em comum, fontes independentes, né? Pessoas sem relação entre si dizendo que algo aconteceu. Quantas fontes existem sobre isso? Um outro fator que é a favor da confiabilidade de uma coisa que aconteceu, historicamente. Constrangimento. Tipo, no caso dos evangelhos, o que acontece que os evangelhos estão relatando é fonte de constrangimento para os próprios autores daquele texto? Porque se for, é uma evidência a favor daquele documento. Os caras não iam fabricar um troço que, sabe, é constrangedor para eles e tal. Então, isso é um critério, né, de semelhança, tipo, isso aqui não é parecido com outros relatos judaicos da época. Semitismos, que é tipo coisas que são gírias da época que só quem estava lá sabia. E coerência, tipo, isso aqui se encaixa, tudo se encaixa, tem uma lógica, né, as coisas que se falam. Então, tendo esses critérios em vista, lembrem deles, a gente vai olhar para os evangelhos. E a gente vai tentar estabelecer um fato, que daí, com esse fato, a gente estabelece todo o resto. A ressurreição de Jesus. Com esses critérios acadêmicos, se a gente olhar para os evangelhos e para todos os textos que a gente tem sobre a ressurreição de Jesus, a gente consegue estabelecer com uma confiabilidade acadêmica que Jesus ressuscitou? Tipo, à luz dos fatos, essa é a melhor explicação, academicamente falando? À luz desses critérios, que é os critérios que eles usam para qualquer outro texto histórico? Aí é isso que a gente vai fazer. Eu li um livro que chama Mais que um Carpinteiro, não sei se a Betânia ainda publica esse livro. Lá o autor fala que as únicas formas que você tem de comprovar a existência de Jesus são os argumentos históricos e os argumentos, eu não sei se é argumento que ele usa ou se provas jurídicas. Eu não entendi muito a diferença de um para outro. Como que eu vou usar a prova jurídica para comprovar que Jesus existiu? Os argumentos históricos, ok. A gente acabou de falar deles aí. Mas e os jurídicos? Eu não entendi. Como que se usa argumento jurídico para comprovar a existência de Jesus? Eu não sei o que ele quer dizer com prova jurídica. Mas a gente vai analisar diversos argumentos aqui. Eu não sei qual é o critério dele de uma prova jurídica, mas eu acho que talvez seja isso aqui, ó. A gente vai estabelecer os fatos e a gente vai olhar na página 15 quais as hipóteses possíveis. Tipo, acadêmicos, né, historiadores, já se debruçaram sobre isso aqui. Eles já pararam, leram os evangelhos e avaliaram para ver se aquilo aconteceu ou não. E aí eles surgiram com diversas hipóteses para explicar os fatos, para explicar os evangelhos, para explicar o que poderia ter ocasionado a crença que Jesus ressuscitou nos primeiros discípulos. Tem várias hipóteses para isso. E a gente vai analisar essas hipóteses com esses mesmos critérios que eu acabei de ler, que são os critérios históricos. E a gente vai ver qual delas faz mais sentido. Nesse sentido, pode ser que seja analisar essa prova jurídica dele, pode ser isso, analisar as hipóteses contrárias e ver qual que é a melhor. Pode ser que seja isso. A gente vai fazer isso agora. Mas eu não sei exatamente o que ele quer dizer com prova jurídica. Então, 3 fatos que a gente vai explicar. O sepulcro vazio, as aparições de Jesus, os fatos que têm que ser explicados.
e os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos. Como é que a gente defende essas três coisas? Vamos começar aqui, o sepulcro vazio. Como é que a gente defende que isso aqui aconteceu de fato? Óbvio, pela Bíblia, sim, mas a gente já leu alguns relatos históricos antes ali, e que existia, sim, a crença de que Jesus ressuscitou e que o sepulcro estava vazio. Você tem o relato independente do sepulcro vazio em fontes antigas. Se a gente vai ler pela Bíblia, o relato de Marcos em si como um documento histórico, o jeito que ele é escrito não é uma coisa que parece lendária, ele é bem direto ao ponto, objetivo, papum, um cara contando o que aconteceu. Não é uma literatura com um jeito de literatura lendária, como se tinha na época, ele é bem objetivo. Outra coisa que defende o sepulcro vazio, mulheres, não se ofendam com isso, mas na época a cultura era muito machista. E se a gente for ler, sei lá, os textos de Aristóteles, quem já leu a Poética de Aristóteles, que é um texto que ele escreve sobre a arte de contar histórias. Aristóteles, naquele livro, é o primeiro livro que se tem sobre escrita de histórias, roteiros. Naquele livro ele tá explicando como escrever boas histórias. E ele fala num determinado momento do livro assim, porque uma das coisas que faz uma história ser boa é ela ser verossímil. Por causa disso, então, você não vai criar um protagonista heróico mulher. Porque, como uma mulher vai ser uma protagonista heróica de uma história? Ninguém vai acreditar nisso. Aristóteles era machista. Então, a cultura da época era machista. E testemunhas oculares mulheres, em um caso de tribunal para dar testemunho, elas não eram valorizadas. Então, o sepulcro vazio sendo contado por mulheres é uma das coisas que gera constrangimento para a época. Então, que é um dos fatores de você saber se uma coisa aconteceu, né? Que eu falei aqui, os fatores para você avaliar uma coisa se aconteceu historicamente ou não. Então, isso é um argumento bom, né? Se eles fossem fabricar isso, eles não diriam que mulheres tinham encontrado, eles iam botar, figuras de alta reputação da época, os anciãos de Israel teriam encontrado sepulcros, sabe? Os fariseus teriam encontrado, mas não mulheres. Então, é uma evidência. E a primeira reação dos discípulos também pressupõe o sepulcro vazio, porque eles não acreditaram, foi um negócio meio extraordinário, assim. Então, eles sofreram um baque. Então, acharam que tinha sido roubado o corpo. Essas eram as primeiras reações da galera na época. Então, o sepulcro vazio é um negócio que é fácil de dizer que aconteceu. Não tem muito como você questionar esse acontecimento. O que o pessoal vai dizer que aconteceu na página 15, os acadêmicos vão dizer assim, porque os apóstolos poderiam ter feito uma conspiração. Isso é uma hipótese acadêmica. Eles se conspiraram e roubaram o corpo, esconderam e depois, disseram que ressuscitou. Academicamente isso não é bom, por quê? Porque os caras eram gente simples, os apóstolos não teriam poder para ter feito todo esse teatro, para ter organizado isso, seria sido fácil de descobrir, e os caras não teriam morrido logo depois de uma morte cruel por uma coisa que eles sabiam que era uma farsa. A conspiração é uma hipótese ruim. Né? Hipótese da morte aparente, eles teriam dito que Jesus, ele na real parecia que morreu na cruz, mas não morreu. Os caras olharam assim, tá morto, e enterraram. Só que na verdade ele não estava bem morto, ele estava moribundo. E aí ele conseguiu sair do sepulcro e se apresentou para os discípulos dele. O pessoal, ressuscitou. E aí eles eram idiotas e acreditaram que ele era o Messias. Também é uma hipótese ruim, porque um Jesus moribundo não ia convencer ninguém de que ele era o Messias. Ele só estava com a mão furada ali, né? É uma hipótese muito ruim. E sem contar que os oficiais romanos eram altamente treinados em saber quando o cara tinha morrido ou não. Eles não iam ter errado. E é muito difícil ter meio que sobrevivido à crucificação. A hipótese de que alguém roubou o corpo, remoção do corpo, eles teriam, essa hipótese, os acadêmicos falam que eles teriam tirado Jesus, botado ele provisoriamente no sepulcro de José de Arimateia, que a Bíblia fala,
Mas depois, porque era um sepulcro provisório, só eles teriam tirado ele de lá e colocado no sepulcro normal, dos condenados, que sempre iam para o mesmo lugar. E aí os discípulos teriam ido naquele sepulcro do José de Arimateia, visto e ressuscitou. Mas na verdade o corpo dele foi sepultado num outro lugar depois. Essa hipótese também é ruim, porque o sepulcro do José de Arimateia ele é mais longe do que o sepulcro normal.